A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Evandro. Eu me sinto honrado pelo convite da nossa amada missionária Diana Salles, que me convidou a trazer uma mensagem ao coração, ou ao vosso coração. Esse grupo de intercessão, os valentes de Deus, que Deus levantou nesse período tão difícil no qual o mundo está enfrentando, que é esse período da pandemia, onde muitas pessoas foram ceifadas, outras estão doentes, mas que esse grupo tem e estão intercedendo junto ao Pai para poder abençoar essas pessoas. Então, eu me sinto muito honrado de poder trazer uma palavra ao coração de vocês. E gostaria de trazer uma palavra ao seu coração que está no livro de Gênesis, que também é o tema desta campanha Deus Proverá. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Será uma leitura um pouco extensa, mas Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albadou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e a Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e fora ambos juntos. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar de Deus, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. É uma palavra tremenda, uma palavra maravilhosa, porque aqui mostra o agir de Deus. Nós estamos falando de um homem que ele foi provado por Deus, não uma, não 2 vezes, mas na verdade Abraão ele é provado por Deus diversas vezes. Mas nós vamos ver, por exemplo, um caso que Abraão ele é provado exatamente na sua chamada. Quando Deus olhou para Abraão, quando ele ainda morava em Ur dos Caldeus com o seu pai, a palavra de Deus diz que Deus olha para ele e diz assim: Deixa a tua casa, a tua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus olha para Abraão e diz: Olha, eu quero que tu saia de onde você está, e eu vou te mostrar, eu vou te levar para um lugar que você não conhece, que você não viu, que você nunca sonhou, mas eu vou te levar para esse lugar. E a palavra de Deus então
mostra que Abraão pega por fé e vai. Abraão, ele é provado nesse exato momento porque ele está saindo sem destino, ele está saindo sem saber para onde estava indo, mas ele creu, ele acreditou na chamada de Deus sobre a vida dele. Sabe, ele acreditou nas palavras do nosso Deus. Então, eu vejo aqui como a primeira prova de Abraão, ele passa quando ele usa a sua fé, quando ele acredita no Deus no qual falou o seu coração. Porque sabia Abraão que ia abandonar tudo, a sua casa, a sua família, ele iria para uma terra que Deus tinha mostrado, mas quem ia cuidar dele era Deus. Quem ia cuidar de Abraão era Deus. Quem ia estar na vida de Abraão era Deus. Nós somos provados todos os dias. Eu, você, a igreja de Cristo, todos os dias nós somos provados. Mas se nós somos provados é porque Deus, ele quer ver aonde está a nossa fé. Como que nós vamos reagir diante das provas que Deus se coloca ou tem colocado diante de nós? Abraão nos mostra o que nós devemos fazer, usar a nossa fé. Mesmo em momentos que nós acreditamos ser tão difícil, porque Deus, ele não pediu uma coisa simples para Abraão. Deus pediu para que ele saísse da sua casa, do meio da sua parentela, para um lugar que ele não conhecia, mas ele acreditou. O que eu quero dizer para você nesta noite, ou neste momento, é que nós temos que confiar no agir de Deus, porque aquele que nos chamou para a obra, é Ele que vai se responsabilizar. Deus, ele tem uma obra na sua vida, Ele vai se responsabilizar nessa obra na sua vida, Ele vai agir na sua vida. Agora entenda, queridos, nós vamos passar por momentos difíceis, e os momentos difíceis, os desertos, as tempestades que surgem na nossa caminhada com Cristo, são provas que nós enfrentamos. Olha o que a palavra de Deus diz, que quando houve a tempestade no barco, a palavra de Deus diz que Deus olhou para os discípulos, quando os discípulos lhe acordaram, dizendo: mestre, nós vamos perecer. Jesus olha e diz assim: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Isso mostra que a tempestade era uma prova a testar a fé daqueles discípulos. E você tem passado pela prova que Deus tem colocado na sua vida? Você tem passado pela prova que nós enfrentamos a cada dia da nossa vida? Você tem passado firme, crendo, confiando? Ou tem estado murmurando, chorando, nos cantos tristes? Porque isso não mostra fé. A fé é apresentar para Deus os nossos problemas e descansar. O descansar é acreditar que o milagre virá. O segundo momento que eu vejo na vida de Abraão é exatamente esse. Depois que Deus já tinha abençoado Abraão, mostrado a terra, cuidado de Abraão, dado o filho da promessa, depois de Abraão ter passado por tantas coisas e mostrado a sua fé, então Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, eu quero te pedir um sacrifício. O que é um sacrifício para Abraão? Que agora está rico, que agora é um homem abençoado, é um homem próspero, agora ele pôde ver a glória de Deus ser manifesto na vida dele. Então, o que é um sacrifício? Abraão, nesse momento, talvez ele até tenha olhado para Deus e disse: não, Senhor, peço que o Senhor quiser, que eu te darei. O que Abraão não esperava era que Deus iria pedir algo que ia mexer com ele. Deus ia pedir algo que, sabe, era muito difícil e duro para qualquer pessoa. Deus pediu um filho. E o que é pior, o filho da promessa. Aquele filho que Deus tinha prometido, e com 100 anos de idade, ele vai poder ver o filho da promessa surgir, que agora Deus está pedindo de volta. Isso é uma prova. Isso é difícil. Mas a palavra de Deus diz que Abraão, ele olha para Deus e diz: tá bom,
Sabe, nessas horas a gente vê que existem pessoas que têm fé em momentos de luta. Existem pessoas que são fiéis. Sabe, quando a gente olha para esses homens, por exemplo, Jó, nós vamos ver Jó passar por tudo que ele passou e continuou adorando a Deus, e a gente, por tão pouco, rejeita, retrocede e vai embora. Sabe, às vezes nós não queremos dar nem o nosso melhor na igreja, o nosso melhor louvor. Às vezes a gente apresenta para Deus as coisas de qualquer jeito. E Deus olhou para Abraão e pediu o melhor que ele tinha. Nós sabemos que nós damos tudo. Se o nosso filho estiver doente, nós gastaremos qualquer coisa para vê-lo bem. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Depois de ter gastado tudo o que tinha. Sabe, quando a gente olha para a história de Jairo, quando ele procura Jesus, a menina já está nas últimas, ele gastou tudo o que ele podia gastar. Sabe, porque não tem preço, e Deus pediu aquilo que não tem preço. Deus olhou para Abraão e disse: eu quero o teu filho. Então Abraão, ele olha, sabe, e diz assim: tá bom, Senhor, eu vou lhe dar. Abraão pega então, e ele vai. Sabe, ele junta ali os moços e pega Isaac e diz: Isaac, nós vamos sacrificar o Senhor. Isaac, talvez com alegria, garoto temente a Deus, com alegria, vai com seu pai. Isaac não sabia qual era o sacrifício. Sabe, até porque não era normal, até porque não existia sacrifício humano para Deus naquela época. Isso existia no meio do povo pagão e não no meio do povo de Deus. Deus nunca pediu sacrifício humano. Então ele saiu para sacrificar com o pai, como costumeiramente Abraão fazia. Sabe, mas só Abraão e Deus sabia o que estava acontecendo ali. Então Abraão vai, prepara tudo, prepara o cutelo, prepara a lenha, prepara o fogo, e está tudo preparado para o sacrifício. Só que quando vai chegando no lugar que Isaac pega a lenha, pega todo o material do sacrifício, Isaac olha para seu pai e diz: pai, eu tenho tudo, mas falta o cordeiro. Aonde está o cordeiro do sacrifício? Aí Abraão diz: Deus proverá. Olha o que é que Abraão está dizendo: no meio da luta, Deus vai prover. No meio da dificuldade, Deus vai prover. No meio da tempestade, Deus vai prover. A nossa confiança tem que estar em Deus. Em meio a tanta pandemia, em meio a tanta luta, em meio a tanta enfermidade, nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem poder de colocar por terra. Nós não podemos deixar de crer, de acreditar, porque em Hebreus a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós agradamos a Deus através da fé. Em nome de Jesus, grupo de oração, grupo de intercessão, os valentes de Deus. Não deixe que as lutas, as tempestades, as dificuldades venham nos afastar ou nos deixar esmorecidos, para que nós possamos olhar para trás e desistir. Para que nós possamos olhar para Deus e dizer não. Abraão, nem nesse momento, ele pensou em dizer não para Deus. Ele disse: Senhor, se você quer meu filho, eu vou lhe dar o meu filho. Se você quer aquilo que eu tenho de mais precioso, eu vou te dar aquilo que eu tenho de mais precioso. Sabe, Abraão acreditava que o Deus era o Deus que poderia prover todas as coisas em sua vida. E você? Como você tem crido? Será que você tem tido a fé de Abraão? Nós precisamos crer. A palavra de Deus diz que Abraão, ao chegar naquele lugar, ele pega Isaac e amarra Isaac. Abraão era um velho. Isaac, sabe, Sara tem um filho, Isaac tinha 100. Desculpa, Abraão tinha 100 anos. Sabe, e Isaac agora é um rapaz. Então Abraão, pela sua idade, não tinha força de amarrar seu filho. Então o que acontece? O que é que eu vejo aqui?
Abraão olhar para Isaac e dizer: meu filho, o sacrifício é você. Isaac olhar e dizer: amém, pai. Sabe, faça segundo a vontade de Deus. Então que eu e você possamos fazer a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é orarmos por essas pessoas, intercedermos, vamos interceder. Porque ainda há poder da intercessão. A palavra de Deus diz que, Senhor, o Senhor não precisa ir à minha casa, dizer uma palavra daquele vai ser curado lá. E é isso que nós cremos. Há poder na intercessão. Então, como Abraão, nós venhamos colocar a nossa vida diante de Deus, crendo, confiando. Deus vai prover todas as coisas da nossa vida. Não há nada daquilo que foi roubado que Deus não vai devolver. Não há nada daquilo que foi tirado de nós que Deus não vai devolver. Sabe, o inimigo das nossas vidas caiu por terra, assim como caiu na vida de Abraão, está sendo, sabe, destruído na sua vida, pois assim profetizo em o nome de Jesus. Eu quero orar, eu quero fechar esse momento apresentando as nossas vidas ao Senhor. Pai, em o nome de Jesus, eu quero apresentar o grupo de intercessão, os valentes de Deus, que desde o início, Pai, desta pandemia, não tem deixado de orar, não tem deixado de clamar, não tem deixado, Senhor, de interceder pelo milagre, por aquilo que só o Senhor pode fazer. Então, Senhor, nós oramos por todos aqueles que neste momento estão doentes, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que choram, meu Deus, os seus entes queridos. O que nós neste momento, Pai, estamos fazendo é intercedendo e pedindo o milagre. Abençoa, Senhor, a irmã Diana, este grupo, e que o Senhor possa, meu Pai, através dessa pequena mensagem, abençoar as pessoas que neste momento estão com a sua fé abalada. Pois neste momento, Pai, eu abençoo estas vidas, eu abençoo estas pessoas, em o nome de Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida.